glória de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também veremos face a face, e assim eu creio ver minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é.
transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, é tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha fé, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Podeis ficar sentados? 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, ou seja, de Tisbé, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também a carne à noite, pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Aqui no capítulo 18, verso 1, diz assim, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Meu Senhor, todos nós praticamente conhecemos essa passagem.
mas o Senhor sabe o porquê dessa palavra. O Senhor com certeza tem o endereço certo aos corações daqueles que precisam ouvi-la. Meu Senhor, pela Tua palavra o Senhor pode salvar, pela Tua palavra o Senhor pode libertar, o Senhor pode batizar no Espírito Santo, curar, o Senhor pode transformar vidas, o Senhor pode nos dar entendimento, ensinamento, o Senhor pode revelar-se para nós o que o Senhor deseja. Meu Senhor, eis-nos aqui, Senhor, com o coração aberto, espírito receptivo, Senhor, para ouvir de Ti e receber este alimento espiritual. Meu Senhor, só o Senhor pode fazer do homem um pecador em santo. Só o Senhor pode transformar. O Senhor, meu Pai, que tira o homem lá do montouro, lá do lamaçal, Senhor, das trevas, e tira ele e faz dele um homem santo. E depois faz habitar no meio da impureza para salvar outros que estão impuros, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai visitando agora, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Não somente o coração, mas também toda a vida. Pai, a família, o local de trabalho. O Senhor vai fazendo uma obra tremenda, Senhor, porque o Senhor faz e sempre fez. Assim nós te glorificamos crendo que o Senhor, meu Pai, cumprirá a sua vontade em nós. Aproximamos do teu trono da graça, porque nós cremos que só o Senhor pode solucionar as causas impossíveis para o homem, porque o Senhor é especialista em causas impossíveis. Assim, Pai, apresentamos nossa vida diante de Ti, com os ouvidos atentos, para que Teu Espírito nos visite, Senhor, e faça esta obra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Teu Filho. Amém. Irmãos, aqui, resumindo a história, o nosso povo estava totalmente dividido. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem muita diferença nos dias de hoje. A religião cristã, nós temos visto no mundo inteiro, sofrendo embates, sofrendo disputas, concorrência. Porque no passado, no começo da igreja primitiva, os crentes cristãos não faziam concessão de princípios, não ligava a sua fé tanto assim as coisas do mundo. Eram totalmente cristãos, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, eram totalmente fiéis a Deus a ponto de não se misturar. Então eles eram puros, cristãos puros. E eles tinham mais intimidade com Deus. Então você via 3.000 almas aceitando a Jesus, você via lenços e aventais de pessoas curando, você via mortos ressuscitando facilmente, você via todo mundo batizado no Espírito Santo. É difícil alguém na igreja primitiva que não era batizado no Espírito Santo. Então, irmãos, olha bem, nós temos visto uma crise moral muito grande. Eu sei que há a crise política, a crise econômica, mas a crise moral muito grande. Não se respeita pais, não se respeita professor, não respeita autoridades, não se respeita nem sinal de trânsito. Mas há um desrespeito muito grande. Então, há uma crise moral muito grande, uma crise econômica muito grande, hoje crise da saúde. Assim também era no tempo de Elias. Por quê? Como não tinha chuva, porque Deus enviou o profeta para dizer que não ia chover e nem cair orvalho. Por quê? Porque eles estavam adorando um deus Baal, Etibaal, que é um deus que é responsável pela chuva, pela fertilidade, ou seja, a prosperidade dependia da chuva. Tivesse chuva, tinha animal, tivesse chuva, tinha plantação, tinha prosperidade. Era o que prosperava na época. Se não tinha chuva, pobreza vinha, fome vinha, peste, doença, assim por diante. Então havia uma crise econômica, uma crise moral, crise política. Por que crise política? Porque Acabe servia a Deus, resolve casar com Jezabel, cheio de pombagira, resolve casar com Jezabel. Jezabel começa a mandar no reino, começa a mandar matar os profetas do Senhor, porque os profetas do Senhor não profetizavam o que ela queria ouvir. E Baal segue nesse ritmo, e havia uma tendência de mais de 70% do povo seguir a linha do rei. O que o rei mandava, o que o rei falava era ordem. E o rei começou, rei Acabe, que mais entristeceu o nosso Deus, construiu um ídolo, um poste ídolo lá em Samaria. Ele fez o que mais nosso Deus entristeceu. E conseguiu levar muitos junto com ele, desviados, adorando Baal, porque o Deus Baal permitia tudo. Permitia atos libidinosos, permitia culto a deuses pagãos, outros deuses, permitia imoralidade, permitia adultério, permitia tudo contrário à lei de Deus.
Então todos queriam atender a carne, todos queriam atender os desejos mundanos e começaram a desviar dos caminhos do Senhor. Alguns estavam em dúvida se ficava servindo nosso Deus, Deus Baal. Mas Baal prometia que ele era o Deus da prosperidade, porque era da fertilidade e porque mandava chuva. Então havia uma guerra de deuses, nosso Deus contra os deuses pagãos. Então quem estava nesse cenário? Elias. Deus levanta Elias para fazer isso. Por quê? Porque Elias era totalmente obediente a Deus. Ele fazia só o que Deus mandava, nada mais. Nenhuma vontade de mais ninguém, nem do rei, nem de Jezabel, nem dos profetas falsos, muito menos dos demônios. Então Elias foi levantado para ser usado por Deus para confrontar com outros deuses. Ele não foi chamado para uma missão pequena, foi chamado para uma grande missão. Estava se tratando de um grupo de pessoas, se tratando do povo de Deus, que estava rebelde, desviando os caminhos do Senhor. Então havia uma crise econômica, sim, porque não chovia, não tinha produção, não tinha dinheiro, não tinha alimento, gados morrendo, plantação morrendo. Então, e tinha uma crise moral muito grande e havia uma crise religiosa. Os sacerdotes não estavam pregando mais, havia corrupção dentro do templo, os líderes espirituais pensavam só em dinheiro, não pensavam nas almas. Os levitas não estavam mais louvando os hinos do Senhor, não estavam mais respeitando os utensílios do templo, virou uma bagunça, foi dividido o reino, 2 reinos. Então, irmãos, nosso povo estava em crise total, econômica, moral e religiosa, principalmente dentre outras crises. Então o sofrimento era muito grande. Quem era servo de Deus de verdade sofria. Tanto é que os profetas do Senhor foram escondidos por um homem chamado Obadias, que era mordomo do rei, que era fiel a Deus. E ele escondeu 100 profetas de 50 em 50 em covas. E alimentava eles com pão e água. Imagina ele conseguir pão e água para toda essa gente. Estava uma crise, não estava chovendo. Mas por quê? Porque o profeta Elias foi lá e profetizou o que Deus mandou. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ou seja, eu tenho aqui a palavra de Deus. Então não choveu mais. Então Jezabel mandou buscar Elias e convenceu Acabe a procurar Elias para matá-lo. Só que Deus escondeu Elias para mostrar para você que não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja as pessoas que se levantaram contra você, não importa se montaram armadilha contra você, se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele te esconde, Ele te guarda. E aí, quando Ele fala aquilo, não vai cair nem orvalho nem chuva, Deus olha para Elias assim: Elias, você é corajoso mesmo, foge, vira-te, vai para o Oriente, esconde vai no ribeiro de Querite, esconde ali, que eu já ordenei os corvos para te alimentar e te sustentarem, pão e carne de manhã e pão e carne final da tarde à noite. Algumas versões é final da tarde, outras versões é no começo da noite. E ali, irmãos, ele não conversava com ninguém, isolado, sem família, sem os amigos, porque ele não precisava disso para fazer a obra de Deus, mesmo porque você sozinho não tem nem como você pecar, não tem ninguém por perto. Então, irmãos, fica em santidade, e busca a Deus, renúncia totalmente. Imagina, pão e carne é um jejum parcial, né? Você pode comer aquilo ali durante muito tempo. Quando secou a água do ribeiro, ele já entendeu que a obra de Deus terminou naquele lugar ali, isolado só com Deus, em santidade, cheio da unção, irmãos, jejuando parcialmente, orando, falando só com Deus, não tinha ninguém mais para conversar. Então, sem pecado, em santidade, conversando com Deus, intimidade com Deus, ele se revestiu. Quando Deus te escolhe para uma grande obra, Ele quer um particular, que é uma intimidade com você. Ele quer que você seja totalmente santo, separado, porque a palavra santidade é separado, em intimidade, em particular com Ele, para você fazer essa grande obra. Aí teve situações, irmãos, que a gente recuava, orava e jejuava por um bom tempo para voltar lá para cumprir a obra do Senhor. Então, assim, o que aconteceu com ele, esse emaranhado todo, porque o profeta é um dramaturgo, como diz alguns teólogos, dramaturgo, ele é traumático, ele vinha para confrontar, porque tudo que ele profetizava era de correção. Ele não profetizava para massagear o ego de ninguém, para fazer a vontade, para alegrar as pessoas. Ele entregava o que Deus mandava, e o que Deus queria era que as pessoas ficassem longe do pecado. Então ele batia de frente, ele confrontava. Então ele não estava lá para chegar e falar palavras bonitinhas, não. Estava lá para entregar, que era para as pessoas se consertarem. Estava lá para entregar que o povo precisava mudar de atitude, mudar de direção. Estava lá para dizer que Deus estava irado com o povo. Então aí, quando ele entrega essa profecia, que ele vai, se esconde no ribeiro de Querite, está além do Jordão, e quando ele vai, retorna, fica com a viúva de Sarepta, né?
E quando ele fica com a viúva, Deus fala assim, vai, apresenta-te a Acabe. Ele encontra com Obadias. Não, Senhor, eu não vou falar para o rei que o Senhor quer encontrar com ele. Não é melhor o Senhor, porque ele vai me matar. Se souber que eu encontrei o Senhor foi procurado em todo lugar. Estão querendo te matar. E mesmo sabendo que estava decretada a sentença de morte, ele foi lá e se apresentou sem medo nenhum, porque profeta que é profeta de Deus não tem medo de morrer pela causa do Senhor. E ele foi, apresentou a Acabe. E Acabe disse, você é o perturbador de Israel? Se eu não sou o perturbador de Israel, é tu e Jezabel, que come na mesa dos profetas, os profetas de Jezreel comem na vossa mesa. Vocês é que traíram o Senhor, vocês é que estão batendo de frente contra o nosso Deus, vocês que estão com deuses pagãos. E aí ele falou assim, então eu vou fazer um desafio. Manda os profetas lá no Monte Carmelo. Ou seja, aí Acabe pensou com certeza, né? Vou ter uma plateia para provar que ele não consegue vencer 450 profetas de Baal. Porque eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Eram 850 profetas. Então Elias foi. Deus manda te dizer, as provas na sua vida vêm de todo lado. Assim como foi com Elias. Longe de família, longe de amigos, longe da cidade, isolado. Manda depois ele ficar na casa de uma mulher que era viúva e não tinha mais o que comer. Mas sabe, irmãos, seja a prova for na sua área financeira, seja na saúde, seja na área religiosa, na sua igreja, no seu ministério, seja onde for que você tiver provas, se você está como Elias em obediência, Deus manda te dizer, você não tem nada a temer. Você fica com a sua cabeça erguida. Porque no final, se você obedecer em tudo que Deus te mandar, Ele te honra. E Ele te honra e manda dizer para você, ai daquele que estiver na sua frente, porque o Deus enviará seus anjos para patrolar. Porque, irmão, foi assim com ele. Irmãos, Elias aparentemente estava sozinho, mas não estava. Não estava. Os anjos do Senhor estavam ali com ele. Ele não estava, porque a presença de Deus é notória. Assim, perante o Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, eu estou face a face com Deus. Por que Acabe não matou ele naquela hora ali? Porque sabia que Elias era um homem de Deus. Era um homem de Deus e ele estava ali, a presença do Senhor. Porque se você tem obediência, você tem presença. Quem não obedece não tem presença de Deus. A obediência garante presença. Porque se você obedece, você crê. Não tem como você obedecer ao que você não crê. Se você obedece, você está em santidade, que você separa do mundo. Se você obedece, você tem uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Se você obedece, irmãos, você é consagrado, é santo, tem fé e ama, porque a Bíblia diz que não tem como separar o amor da obediência. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Então, o amor traz obediência. E quem tem obediência e tem amor, tem o Espírito Santo. Porque Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quem ama tem o Espírito e tem obediência. Quem obedece tem tudo, irmãos, que a Bíblia garante. Então, Elias era extremamente obediente. Um homem que andava, falava face a face com Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus, porque 2 momentos que nós lemos aqui, está dizendo assim, e veio a palavra do Senhor a Elias. Somente o obediente tem esse privilégio de receber a palavra de Deus, quem tinha. Nós temos que ler aqui a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia, e vai mudando nossos hábitos para você poder obedecer, para depois você ver a voz de Deus. Elias, a palavra de Deus vinha até ele. Então ele ouvia e reconhecia a voz de Deus e obedecia. Tem pessoas que até ouvem a voz, até reconhecem a voz, mas às vezes não obedecem. Como aconteceu com Jonas. Jonas, vai para Nínive. Ele ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu, foi para Tarsis. Pagou o preço. Aquele que é escolhido e Deus permite ouvir a voz, é melhor. Por isso que tem muita gente que fala assim, irmão Nivaldo, eu queria também ouvir a voz de Deus. O senhor falou que algumas vezes o senhor ouve a voz nítida no seu ouvido. Eu queria ouvir também. Assim, não peça isso, irmão, não peça isso. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Por que ele falaria com alguém para ele tratar depois? Aí ele fala para você, vai para a África, você vai? Ele fala para você, vai para a Coreia do Norte, você vai? Vai para a China comunista, você vai? Tem a parte totalmente... Você vai? Se ele falar para você agora, vai lá para o deserto, você vai? Vai deixar tudo, seu emprego, tudo para ir? Então por que ele falaria com você se você não vai obedecer? Para depois ele tratar com você, como ele não quer tratar com você, ele não deixa você ouvir a voz. Você fala assim, eu quero 5 dias de vigília e quero 5 dias de jejum, você vai? Ela fala assim, entra agora lá, quero que você vá lá agora.
Lá naquele bate-pé lá, ó. Quer que você vai lá, entra lá e repreenda todos os feiticeiros. E fala para eles que eles estão errados. Que está errado, que eles estão fora do caminho. Você vai. Entra lá na boca de fumo agora e prega para o traficante. Fala que ele está errado. Você vai. Então por que você quer ouvir a voz de Deus? Para não obedecer e depois ele tratar com você? Então a palavra de Deus veio até Elias. Porque sabia que ele obedeceria. E ele obedecia mesmo. E ele foi lá sabendo que Jezabel e Acabe queriam matá-lo. Mesmo assim ele foi lá e se apresentou. Não sou o perturbador de Israel, é você. E os profetas só se comem na mesa de Jezabel, que entristeceram a Deus. Por isso que vocês estão passando fome, para provar que o Deus de vocês não manda chuva coisa nenhuma. Não é o Deus, nosso Deus manda chuva, manda fogo, manda o que quiser. Aí, irmãos, naquele momento, que ele está chegando no Monte Carmelo, aí está lá os que, a hora que precisa de Deus, o nosso Deus é Deus. A hora que não está precisando tanto de Deus, as coisas do mundo, coxando em dois pensamentos. Por que estão coxando em dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, serve a Deus. Se o teu Deus é Baal, você escolhe quem você quer. Dá tempo ainda. Não caiu o fogo ainda. Dá tempo ainda. Irmãos, Jesus não voltou ainda. Ele pode voltar daqui a 5 minutos. Ele pode vir nas nuvens ali com trombetas de arcanjos. Pode chegar agora. Dá tempo ainda de você deixar aquele pecadinho escondido. Aquela mentirinha que você solta de vez em quando. Aquela coisa do mundo que você faz que desagrada a Deus. Aqueles seus olhinhos que olham que não deve na internet. Dá tempo, Jesus não voltou ainda assim que Elias falou. Eu estou indo lá enfrentar os profetas de Baal. E agora, lá são 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Azera. Estou indo lá para enfrentar. Você escolhe, quer ficar do meu lado que estou sozinho ou quer ficar do lado daqueles lá? Deus está dizendo nesta manhã. Vocês querem ficar do lado do Senhor Jesus Cristo, que está voltando? Ou do lado dos demônios que estão no mundo, te convencendo de algumas coisinhas? Olha bem, irmãos. Quando ele vai, ele faz uma proposta. Vamos pegar 2 bezerros. Vamos preparar 2 altares. E vamos cortar o bezerro, colocar em cima, fender a lenha, colocar em cima, prepara o altar e 2 altares. E aí vamos invocar o nosso Deus. Você invoca o seu Deus. Baal, eu invocarei o meu Deus que criou os céus e a terra. E qual Deus mandar fogo será o Deus verdadeiro. Boa palavra? Comecem vocês primeiro então, porque vocês são em número maior. E eles começaram, irmãos. Eram muitos profetas, rapidamente cortaram aquele bezerro e colocaram os pedaços em cima da lenha que estava em cima do altar. E eles começaram a invocar: Baal, Baal, manda-nos fogo, Baal, manda-nos fogo, Baal, 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 manda-nos fogo. E nada de mandar fogo, de manhã cedo até meio-dia, uma manhã inteira invocando Baal. Mas aí Elias começa a caçoar deles. Clama mais alto. Quem sabe Baal está viajando, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele foi ao banheiro. Eles começaram a oferecer penitência, sacrifício em vão, e começaram a cortar com facas, lancetes, punhais, começaram a cortar, oferecer sacrifício de sangue em seus corpos. Mesmo assim, Baal não mandou fogo. Quando chegou a hora da oferta de manjares à tarde, Elias chama eles, não somente para ver fogo cair do céu, mas para ver como é que você faz, como é que você repara a vida de alguém que está em pecado. E não é simplesmente colocar um animal ali e queimar, não era só isso. Você tinha que reparar o altar, porque Deus estava dando uma mensagem para o povo. A igreja está dividida. Uns não conversam com outros, uns não têm comunhão com os outros, uns não levam as cargas dos outros, uns não amam mais os outros, uns são individualistas, pensam só em receber seu milagre e ir embora, nunca mais voltar. Uns pensam só, às vezes, naquilo que ele precisa, mas não está preocupado com a necessidade do outro. Então, as 12 pedras que ele montando, representando as 12 tribos de Israel, Deus queria a união do povo, Deus queria a comunhão do povo, Deus queria que um preocupasse com o outro, Deus queria que um amasse o outro e perdoasse o outro. Dessa forma que foi feito. E ele preparou as pedras representando as 12 tribos de Israel que estavam dispersas. E preparou a lenha, porque tem um ritual todo. Deus não quer que seja feito sacrifício de qualquer maneira. Deus não quer um jejum de qualquer maneira. Deus não quer que você venha de madrugada. Ai, Senhor, maldita a hora que eu fiz o propósito, agora eu tenho que ir. Deus não quer que você seja, como eu sempre falo, sorvete derretido, né? A perna acorda primeiro, sai da cama.
Aí depois sai outra perna. Ai, tem que ir mesmo, tem que ir mesmo. Não, Deus quer você. Eis-me aqui, Senhor, pronto, eis-me aqui. Vou receber minha bênção. Eu vou lá, o Senhor vai falar comigo. Eu vou lá. Deus quer assim. Deus não quer que você venha forçado. Deus não quer ninguém vitimizado. Ah, Senhor, não aguento mais. Deus não quer você fazendo esse tipo, não, vitimizado. Não, Deus não quer. Deus quer você como um guerreiro de Jeová. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meus ouvidos estão prontos para te ouvir, Senhor. O que o Senhor mandar fazer, eu farei, Senhor. O que o Senhor quiser, eu farei, Senhor. O que o Senhor mandar, eu obedecerei. Deus quer assim. Elias era desse jeito, por isso que Deus falava com ele face a face. É por isso que ele ouvia a voz de Deus. É por isso que, o Senhor aí no finalzinho aqui, todas as vezes, e veio a palavra do Senhor a Elias. Aí lá no final, quando ele faz a oração, mostra para este povo que eu fiz tudo segundo a tua palavra, que eu fui obediente, sabe, irmão? Então o que aconteceu? Aí Elias tinha que não somente que orar para cair fogo do céu, ele tinha que preparar os corações para receber uma mensagem de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque ele não ofereceu qualquer sacrifício. Ele cortou o boi, o bezerro sobre a lenha, colocou sobre a lenha, mas ele preparou o altar. Você não pode oferecer sacrifício para Deus sem reparar o altar. O altar significa a nossa vida. Eu não posso oferecer sacrifício para Deus com a minha vida desconcertada, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não posso fazer jejum maltratando o irmão. Eu não posso oferecer sacrifício de vir orar de madrugada e não ter comunhão com as pessoas. Eu não posso continuar fazendo qualquer coisa errada e querer oferecer sacrifício para Deus, porque obedecer tudo isso aqui já é um sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício espiritual é bem melhor que o sacrifício físico. Você ser obediente a Deus é o melhor sacrifício que você pode oferecer. No começo vai ser ter sacrifício, depois você faz por prazer. Porque você falar para você que é fácil do outro lado da face, falar para você que é fácil ficar orando pelos seus inimigos, orar pelo que vos perseguem. Se falar que é fácil, eu estou mentindo. A verdade não é fácil. Alguém se levanta, alguém fala mal de você pelas suas costas, você fica sabendo, e você tem que perdoar, sabe, irmãos? Te persegue, só fica olhando os seus defeitos. Isso tem em todo lugar com a humanidade, irmão. Todo lugar tem isso. Na igreja, no local de serviço, tudo que se trata de mexer com o ser humano é desse jeito. Somos um povo que somos mais materialistas, nós amamos mais coisas do que pessoas. Somos individualistas, constrói-se mais muros do que pontes. As pessoas mais se separam. Somos individualistas. Eu sou independente, não preciso de nada. Eu tenho tudo no Google, eu tenho tudo na internet, eu tenho o mundo na minha mão, não preciso das pessoas. Então as pessoas amam menos e pecam mais, porque se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. O amor se esfriou porque porque até então, pelo menos por depender de outra pessoa, você aproximava. Agora nem isso, você precisa ser individualista. Eu falei outro dia aqui, ninguém mais tem aquele pai que é o meu herói. A minha mãe, que sabia tudo. O que é isso? Perguntava tudo para o pai. Mas agora não. Já dá um celular para ele com 3 anos de idade. Ele pergunta tudo na internet. Ele tem todas as informações. Não depende mais de pai e de mãe. Olha o que eu quero dizer para os irmãos. Quando Deus enviou Elias até Samaria, não foi para entregar uma profecia qualquer. Foi para resolver e provar que Deus, nosso Deus, é um Deus verdadeiro. Irmãos, eu trabalhava num lugar, na Rede Cidadã, uma coordenadoria que nós tínhamos na secretaria, e todos os dias vinha um jovem lá e sentava ali para conversar com as pessoas. E todo mundo ficava atento ao que ele estava falando. Um jovem, eu falo jovem porque eu tenho 50 anos, 27 anos aproximadamente que ele tinha. Ele chegava ali e sentava e conversava. Aí eu passei para que eu ia tirar uma cópia na copiadora, eu passei assim e vi ele falando sobre feitiço. E eu todo dia chamava de manhã cedo as pessoas para ler um versículo e fazer uma oração. Antes de começar o expediente, ele vinha depois desse horário. E todo mundo ficava dando 50 para ele, algumas pessoas dando 50 para ele fazer macumba, feitiçaria, não sei. Eu sei que ele era chefe de um terreiro. Eu sei que está gravando, ele vai me ouvir aqui, não tem problema. Aí, eu fiquei incomodado com aquilo. A gente ora de manhã, depois algumas pessoas ficam dando ouvidos a esse. Está errado, aquilo foi me incomodando. E eu não fiz nada, irmão, passou 2 dias. E todo dia ele ia lá, todo dia. É um local público, ele tinha direito de ficar ali. E tem liberdade religiosa, eu não podia falar nada, né? Todo mundo tem direito, tem religião que quer, não podia falar nada. Mas aquilo aí me incomodava. E aí, teve um dia que o Espírito Santo de Deus me tomou, porque eu
Eu não pretendia fazer isso. Eu sou um cumpridor da lei, tinha que cumprir a lei, liberdade religiosa. Aí, quando eu estava saindo da minha sala, assim, no meu gabinete, eu fui lá, sentei na frente dele, puxei uma cadeira, sentei na frente dele. E falei para ele assim, eu acredito que não foi eu acredito que foi pelo Espírito Santo. Sentei na frente dele e falei assim, olha aqui, você vem aqui enganar as pessoas, você vem aqui tirar dinheiro das pessoas, só para falar mentira, isso tudo é mentira. Vamos fazer o seguinte, eu vou orar e você faz a sua reza aí. Eu vou orar e você faz nós dois. Pode nós dois cair no chão aqui, servimos a um Deus falso. Se eu cair no chão, meu Deus é falso. Se você cair no chão, você é Deus falso. Irmãos, eu não vi a hora que eu tinha essa coragem de fazer tudo isso dessa forma. Então, não foram palavras que eu programei. Eu sei que eu falei isso. E quando eu falei isso, irmão, ele levantou e foi embora, nunca mais voltou. Tem hora, irmão, você tem que fazer como Elias, desafiar. Você já falou com seu filho está rebelde, já falou que não é para ficar em más companhias, já falou que não pode voltar tarde, já falou que tem que ir para a igreja, você já foi no seu serviço, você já pregou, você já cantou, você já profetizou, já fez tudo que é para fazer e a pessoa não quer ouvir. Tem horas, deixa Deus te tomar e ser radical. Tem horas que tem que passar régua, irmãos. Tem hora você tem que deixar Deus te usar para confrontar. Tem hora você tem que deixar Deus fazer o que Ele quer realmente. Tem hora não tem jeito. E você tem que arcar com as circunstâncias, com as consequências. Porque há consequências. Quem tem coragem de entregar o que João Batista entregava, raças de víbora, tem que estar disposto para ter a cabeça cortada. Você não tem que se importar com as consequências, quando é para fazer a vontade de Deus. Elias não estava nem aí se ele fosse morrer. Elias não estava nem aí se ele fosse perder alguma coisa. Ele estava pronto para fazer o que Deus queria. Irmãos, quando Elias quando ele prepara o altar, e que ele manda fazer uma valeta em volta do altar, a medida de 2 sementes, tinha que caber muita água ali. E ele manda pegar 4 cântaros de água, já que a seca estava ali. Olha o que ele faz, manda pegar 4 cântaros de água, sendo que tinha pouca água para o povo beber. Mas ele manda pegar 4 cântaros de água, estava perto do ribeiro, pegou. Depois manda fazer a segunda viagem, mais 4 cântaros de água. Depois manda fazer a terceira viagem, 4. Não é só para colocar água na valeta, era para jogar água, para molhar a carne, molhar a lenha, molhar a pedra, e escorrer na valeta. 12 cântaros de água. É maior do que esse balde que a gente tem aqui. 12. Depois ele chama, chegai-vos a mim. Aproximaram dele. E ele faz uma oração que já é conhecida no mundo inteiro, uma das orações mais conhecidas. Ele fala assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, manifesta-se agora que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Ou seja, o povo tinha que saber que Deus estava usando ele, porque até então não acreditaram nele. Muitos não acreditaram, foram para o lado do Deus Baal, porque o Deus Baal permitia tudo, podia adultério, podia atender a carne, sexo fora do casamento, podia tudo, podia mentir, podia fazer o que você quisesse. Um Deus de portas largas. O Deus desse século cegou entendimentos de muitos estão adorando 2 senhores, adorando o nosso Deus e curtindo as coisas do mundo. Não tem como adorar 2 senhores, ou o mundo ou o nosso Deus, não tem como. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda isso. Aí, irmãos, naquela hora que ele mandou encharcar a carne, a lenha, e a água escorreu na valeta, ele chama o povo e faz essa oração. Aproximar dele e faz essa oração. Quer dizer, todo mundo estava pronto para matar Elias, como ele não tivesse Deus na vida dele, que ele é um falsário. Todos estavam prontos para matar ele. Só bastava ele invocar o nome do Senhor, só bastava ele orar ao Senhor e não cair fogo ali, ele estaria morto. Mas não, ele faz essa oração, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-se agora que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que eu fiz tudo conforme a tua palavra, ou seja, eu tenho a palavra. A manifestação e avivamento, o fogo cai do céu, para aqueles que vivem a palavra, para aqueles que obedecem a palavra. Porque eu posso ser muito bem um fazedor de fogo aqui, mas não tem nada de fogo dentro. Eu posso fazer um teatro aqui, como já aconteceu num lugar aí, nós ficamos sabendo.
determinada igreja, entrou um homem e chegou lá com carta. Presbítero. Carta de presbítero. Foi chamado para ficar no púlpito. Foi no púlpito. O pastor falou assim: eu estava orando que eu não estava a fim de pregar hoje. Acho que Deus mandou um pregador. O senhor prega? Prego. Deu oportunidade para ele, carta assinada. Ele pregou. E pregou, irmão. Sabe o que é pregação? E pregou. Glória a Deus, aleluia e tal. Aquele, né? Depois falou assim: vocês são tolos. Eu não sou crente, nem cristão. Eu sou espírita. E mostrar para vocês que vocês estão enganados. Vai que isso aqui é falso. Amassou e jogou. Enganei vocês. Fica na ilusão aí desse... E falando em mistério, não sei o quê. Aí o pastor falou: meu Deus, que vergonha e coisa para a igreja. Aí o pastor pegou o microfone em mãos. Quando Deus quer abençoar, usa até o capeta para nos abençoar com a palavra. Então, irmãos, olha bem. E ele faz essa oração: manifeste hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, eu que eu fiz tudo segundo a tua palavra, tudo conforme a tua palavra. E veio. Eu não sei, irmão, se esse fogo tipo meteoro. Eu sei que até hoje em dia, quando você faz visita turística lá em Israel, até hoje eles contam, vem contando de pai para filho essa história, porque foi um fato real. Eu não sei se esse fogo, e quando eu chegar lá e conversar com o rabino, conversar com qualquer um deles, eu quero perguntar como é que os pais deles contaram para eles. Se o fogo fez igual um avião para pousar, dar uma voltinha assim, para dar uma olhada para pousar, ou se veio direto. Eu não sei. Eu sei quando o fogo caiu, queimou a carne, queimou a lenha, queimou as pedras, ainda lambeu, secou toda a água que estava na valeta. E aí houve um temor muito grande, e aqueles estavam encoxando em dois pensamentos, começaram a tentar se salvar, né? Não, só o Senhor é Deus, Baal não, só o Senhor é Deus, só o Senhor. É assim que é, irmãos. A gente vai visitar, estava no TI Covid, orando para uma pessoa que fazia obras de baixo espiritismo, fui lá orar. Não, é só Deus, é o Senhor. Ela está quase morrendo ali na UTI, né? Mas antes, fez feitiço para todo mundo da família. E a irmã pediu, uma irmã da nossa igreja, lá do Orvalho da Mãe, pediu que eu fosse orar. É minha irmã, ela não crê em Deus, mas está na UTI, o senhor pode orar? Posso? Na UTI Covid, lá no Santa Rosa. E fomos orar, e ela falou: não, só o Senhor é Deus. Às vezes Deus permite situações difíceis, para a pessoa reconhecer que só Deus faz. E foi o que aconteceu. Então agora, quem coxava em dois pensamentos: eu preciso de Deus, casa do Senhor. Não estou precisando muito. Vamos lá, Baal pode, Baal deixa, Baal pode, Baal deixa. E aí, só o Senhor é Deus. Só se colocaram um joelho no chão, com o rosto no pó, com medo da fúria, da ira, da vingança de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A ordem do Senhor veio pela boca do profeta Elias: mata todos os profetas falsos. Aquele que era amiguinho, aquele crente que era crente de verdade, agora já não estava mais, estava coxando dois pensamentos, era amiguinho do profeta falso, agora tem que ir para matar o profeta. E mataram muitos profetas. O juízo de Deus veio. Eu entendo que o Covid foi um juízo de Deus. Deus trazer para mim quem está salvo, Deus tratar com quem não está. O que eu quero dizer para os irmãos: nós não fomos chamados só para massagear o ego das pessoas. Nós somos chamados também para confrontar com o pecado. Nós não temos inimigos. Nosso inimigo são os demônios nas pessoas. Nossa luta não são contra os adúlteros. Nossa luta não são contra os idólatras. Nossa luta não são contra os muçulmanos. Não são contra os budistas. Nossa luta é contra o que está neles. Temos que amar essas pessoas e abominar o pecado. E nós temos que ser dura contra o pecado. Eu falei para o irmão: eu sei que o senhor está namorando, o senhor está novo convertido na igreja, mas o senhor faça o que o senhor quiser. Eu posso fazer o que eu quero, irmão? Pode, menos uma coisa: pecar. Você pode fazer tudo que você quiser. Você comer demais é pecado. Fornicação é pecado. Então não posso fazer nada, não. Você pode fazer tudo, menos pecado. Porque se você pecar, você dá legalidade ao inimigo entrar na sua vida para te destruir. Destrói você, seu ministério, destrói seu relacionamento, destrói suas finanças, destrói tudo. Só não peca. Faz o que você quiser, só não pecar.
Então, irmãos, essa longa seca não foi por acaso. Esse longo período de pandemia que já passa de 1 ano, não é por acaso. Essa crise financeira não é por acaso. Tudo tem um propósito. Hoje que você vê quem que é líder espiritual de verdade, quem é padre de verdade, quem é pastor de verdade. Eu fui lá no Santa Rosa, eu ouvi o padre orando lá pelas pessoas. Eu falei assim, ó, parabéns. Faz tempo que eu não vejo um padre vir no hospital para orar. Porque eu sou capelão, né? Vou no hospital direto. E eu dei parabéns para ele. Porque os seus companheiros eu não vejo vindo aqui orar. Agora que você vê quem que é líder espiritual de verdade, que não tem medo, arrisca sua vida para poder orar pelas pessoas. Agora que você vê quem que ama de verdade. Agora que você vê quem que realmente faz a obra de verdade. Agora que você vê quem é cristão de verdade. E outra vez, verei as diferenças dos que servem e os que não servem a Deus. Estou dizendo para os irmãos que você é o Elias dessa geração. Deus te chamou, não foi só para esquentar o banco da igreja. Deus te chamou não foi só para fazer o que te deixa cômodo. Deus te chamou para confrontar o pecado, não as pessoas. O pecado nas pessoas. Sua luta é contra o pecado das pessoas. Nossa luta é contra o comportamento das pessoas, não contra elas. E se você não for enviado por Deus e não conseguir ouvir a voz de Deus e você for, dá tudo errado. Mas se você for obediente à palavra de Deus, como Elias foi, você consegue ter a vitória em nome de Jesus. Seja na sua casa, seja no ministério, seja no serviço, onde quer que você pisar com a planta dos pés. Deus te honra se você for obediente ao Senhor. Porque aquele que é obediente, mesmo que Deus não fizer, mesmo que morrer, é que eu morro, mas eu sei para onde que eu vou. Mas não tem medo, porque ele é obediente. Amém? Porque ele, quando eu era criança, a gente estudava, né? A, B, C, D, abecedário, né? Agora nós aprendemos em outra escola do Senhor. O, B, D, C. Obediência é o segredo. Amém? Vamos ficar em pé?